Estávamos nos lembrando que em 96, Deus trouxe a mim e a minha esposa e nossos 2 filhos ainda pequenos, um de colo e outro de 3 anos, para assumirmos uma igreja, a igreja do Luizotti Freitas. Nosso primeiro ministério. E voltar aqui hoje. E você pode perguntar, tá, mas daí? Aqui não é Luizotti Freitas. Desculpe te dizer, é. Para mim é. E eu vou te explicar por quê. Estão aqui pessoas que fizeram a diferença em nossa vida. Pessoas que nós aprendemos a amar. E o interessante é que o Paulo nunca foi do Luizotti. Mas o pastor Paulo, na época o Paulo, líder de jovens do setor do Saraiva, um dia ele chegou para mim num evento e disse: pastor, eu era o supervisor regional. E ele disse: pastor, estou pronto, eis-me aqui para o que o senhor quiser. E pouco tempo depois nós tivemos que escolher um novo líder regional de jovens. E o nome desse rapaz, já viu aqueles letreiros enormes, aqueles outdoors enormes, luminosos, que quando você passa a noite quase te ofusca? Deus colocou um letreiro enorme na minha frente, escrito Paulo. E aí não dá para ter dúvida. E naquele dia, pastor Paulo, ainda o Paulo, líder de jovens do setor do bairro Saraiva, foi escolhido como diretor regional de jovens. E eu tenho uma participação nisso, nesse ministério lindo e maravilhoso. Como as coisas acontecem, não é? Deus nos levou daqui em 2010 e eu digo para vocês que foi tão difícil, foi tão doloroso deixar esse pessoal para trás, que só Deus sabe o nosso coração, o quanto foi difícil. Mas a palavra do Senhor, ela é clara. Quando Deus manda, nós temos que obedecer independente das circunstâncias. E nós viramos as costas e fomos embora, deixando para trás pessoas que amávamos tanto. Expliquei. Acho que agora dá para você pelo menos ter um pouquinho de ideia do que é. Hoje estamos em Goiânia, nossa cidade natal. Estamos ali como diretor do Seminário Nacional, CEID, e como diretor nacional de educação e pastoreando uma igreja. E aí vendo esses irmãos aqui, pastor Paulo, porque na época em que ficamos no Luizotti, os últimos 8 anos, a história era assim: pastor Reinaldo nunca estava na igreja, não estava mesmo. Eu cheguei ao ponto de um certo ano, final de ano, como o pastor Paulo acabou de dizer, culto de passagem, virada de ano é um culto especial da igreja. E por uma questão de necessidade de uma igreja que eu precisava estar presente, que estava passando um problema muito sério, eu dei o início ao culto de virada de ano. Entreguei na época, era o pastor Márcio, era o meu pastor auxiliar, e fui embora para Araguari. Esse povo não achou muito bom, não. No outro dia nós tivemos uma festa, eles só faltaram me bater. Mas sabe o que acontece, irmãos? Quando nós temos homens e mulheres de Deus, a obra de Deus acontece. A igreja do Luizotti foi referência nessa cidade, na antiga região do Triângulo Mineiro, sem que o pastor estivesse presente, porque eu era ausente, eu era o supervisor regional. Mas esses homens e mulheres que estão aqui, que vocês conhecem, faziam a igreja andar. Eu não me preocupava, as coisas aconteciam, e eu tenho certeza que eles continuam sendo bênção aqui junto com vocês, amém? Mas deixa eu parar por aqui, senão eu vou ficar aqui contando história até amanhã,
e não estamos aqui para isso. Mas eu quero agradecer ao pastor Paulo pelo convite, e é um prazer muito grande estar aqui, e prometo ser rápido. Espero ser usado pelo Espírito Santo de Deus para trazer uma palavra que venha edificar o seu coração. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Você pode ficar sentado mesmo, porque é um texto um pouco longo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, no capítulo 33. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Êxodo capítulo 33, a partir do verso 1. Contudo, antes de lermos este texto, eu gostaria de fazer uma introdução contextual, dar um contexto da história que nós vamos ler, para que você possa se inteirar do que se trata. Deus, livro de Êxodo fala sobre a saída, não é? Deus havia tirado o povo de Israel do Egito de forma milagrosa, de uma forma tremenda. Nós vemos que Deus mandava Moisés ir até Faraó, dizer para ele libertar o povo, mas o próprio Deus endurecia o coração de Faraó. E aí fica uma coisa parecendo incoerente da parte de Deus. Como que Deus manda Moisés ir até Faraó e mandar sair o povo, e o próprio Deus endurecia o coração de Faraó? Mas Deus tinha um propósito nisso: se revelar ao seu povo. Guarda isso no seu coração. Tudo o que Deus faz tem como propósito se revelar a você e a mim. Tudo o que Deus faz tem como propósito manter um relacionamento íntimo com você e comigo. Portanto, Deus fez isso para que ele tivesse a oportunidade de se mostrar àquele povo, os milagres. E nós conhecemos as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho em pé seco, conhecemos tudo isso. E Deus então chama Moisés ao monte para lhe entregar as leis. Nosso Deus é um Deus organizado, um Deus ordeiro, e Ele sempre lidou com ordem e decência. Consequentemente, Ele chama Moisés ao monte para lhe entregar os 10 mandamentos. O problema é que ele fica ali durante 40 dias. Ao final de 40 dias, Deus diz: olha, desce, porque o povo está fazendo besteira. Estou aqui atualizando o português, ou o texto. Desce, porque o povo está pisando na jaca. Desce, porque o povo está fazendo porcaria. E aí então Moisés desce e se depara com o seguinte cenário: o povo, como Moisés ficou 40 dias no monte, o povo achou que Moisés não ia voltar mais. E ele então diz: olha, nós precisamos criar um Deus para a gente adorar. Precisamos materializar a nossa adoração. E aí então Moisés se depara com um bezerro de ouro, e Deus então se revolta contra aquilo e diz: olha, diz para Moisés: eu vou destruir esse povo. Vamos fazer o seguinte: deu errado o que a gente queria fazer. É isso que Deus fala para Moisés: nós tentamos esse povo, mas eu acho que eu errei, fiz besteira, esse povo não serve, esse povo não presta. Vamos fazer o seguinte: eu vou matar todo mundo, e eu vou te dar uma outra geração, uma outra descendência, a gente vai começar tudo de novo. Esse é o cenário. E aí nós temos o capítulo 33, versículo 1. O Senhor Deus disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e a seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso, e eu os poderia destruir no caminho.
Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar, e ninguém usou suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora, tirem as suas joias, e eu vou resolver o que fazer com vocês. Assim, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai, não usaram mais joias. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus, e quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas, olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda, e da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, porém Josué, filho de Num, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem, que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos, para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás como é que o povo poderá saber que estás, perdi o texto, contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos povos da terra. Deus então disse para Moisés: eu vou destruir esse povo. E Moisés então intercede por aquele povo, diz: Senhor, não faça isso, tenha misericórdia desse povo. Então Deus disse: ok, então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar um anjo seguir vocês, saiam daqui, saiam desse monte, e eu vou levar vocês para a terra que eu prometi, porque eu prometi aos seus antepassados, e eu sou um Deus que cumpro promessas. Apesar da desobediência, apesar de nós, Deus continua sendo fiel. E aí então Moisés disse: Senhor, mas isso não basta. Ousado. Moisés agora está defendendo o povo. Ele diz: Senhor, não basta apenas que o Senhor cumpra a tua promessa. Não queremos apenas que o Senhor faça aquilo que o Senhor disse que faria. Não adianta apenas o Senhor enviar um anjo para nos guiar. Nós precisamos da tua presença. E é sobre isso que eu gostaria de falar para você nesta noite. Sobre o favor extremo de Deus. E a parte que eu gostaria de falar sobre o favor extremo de Deus na sua vida nesta noite é: a presença de Deus na sua vida é o favor mais extremo que você pode receber. Imagine bem a situação, porque deixa eu te falar uma coisa, quando nós olhamos para esse povo, o povo de Israel, nós falamos: mas que povo teimoso, que povo ingrato, que povo terrível. Deixa eu te dar uma péssima notícia: você e eu não somos diferentes deles. Nós também somos teimosos. Nós também somos, muitas vezes,
desobedientes. Nós também muitas vezes buscamos algo para tentar materializar a nossa fé, porque é difícil exercitar a fé. É difícil você crer que quando você faz uma campanha como essa de profetizar o ano de 2019, escrever num papel e crer que Deus vai fazer um milagre, isso provém da fé. Não tem como você materializar isso hoje. Pode ser que aconteça no final do ano, mas o que nós precisamos acreditar é que se Deus promete, Ele cumpre, porque Ele é Deus. Portanto, nós não somos diferentes daquele povo. E quando Deus então aceita andar conosco, este é o favor mais extremo que o ser humano pode ter de Deus, porque nós não merecemos a presença dEle, porque nós não somos dignos da presença dEle, porque nós não fazemos nada para merecer a presença dEle, mas a sua misericórdia, o seu amor por nós é tremendo, é tão grande, que nós temos a presença dEle dentro de nós, a cada momento, aonde quer que você está, o Espírito Santo de Deus está te guiando, te conduzindo, apesar de você. Apesar de você, apesar de nós. Portanto, aquele povo, apesar de terem feito todas essas coisas erradas, depois de terem presenciado e experimentado o milagre de Deus, quantos milagres aquele povo não presenciou? E agora, porque Moisés estava demorando, segundo eles, e nós temos esse problema, nós achamos que Deus está demorando muitas vezes. Talvez você tenha buscado algo de Deus em 2018 e não tenha alcançado. E você talvez pense, mas o que adianta eu agora fazer o profetizando 2019, se aquilo que eu coloquei diante de Deus não aconteceu? A Bíblia nos diz: esperei pacientemente no Senhor, e Ele inclinou os seus ouvidos e me ouviu. Preste bem atenção, o tempo de Deus não é o nosso tempo, e este é o problema que nós temos. Nós não compreendemos que o tempo de Deus não é igual ao nosso. Deus não demora, Deus não tarda. Existe um ditado popular que Deus tarda, mas não fala. Não, Deus não tarda e Deus não falha. O problema é a nossa impaciência e muitas vezes a nossa falta de fé. Porque creia, aquilo que Deus promete, Ele é fiel e justo para cumprir em sua e minha vida. O que cabe a nós é apenas crer e obedecer e esperar pacientemente, porque no momento certo a bênção virá e nós seremos merecedores da sua graça. E aquele povo então agora, apesar de toda a rebeldia, idolatria, Moisés então argumenta com Deus. Eu fico imaginando, irmãos, como é que um homem pode argumentar com Deus? Mas a gente vê Deus fazer isso. Deus se dispõe a conversar e a debater conosco. Moisés diz: não, Senhor, pera lá, não é assim não. Eu sei que o Senhor está nervoso, eu também fiquei, eu até quebrei as pedras que estavam os 10 mandamentos, eu também fiquei muito bravo com esse povo. O Senhor já matou um monte deles, agora pera lá, não vamos fazer isso não. Vamos devagar. Senhor, a gente começou, vamos dar mais uma chance. Eu acho que Moisés falou isso, e Deus falou: olha, não, mas eles não merecem, Moisés. Não, Senhor, por favor. Senhor Deus, esse povo é um povo que não te conhece bem ainda, dá mais uma chance. E Deus fala: sei não, mas será? E Moisés fala: não, Senhor, vamos tentar mais uma vez. E Deus então fala: tá bom, mas vamos fazer o seguinte, eu não vou, porque se eu chegar perto desse povo, eu vou exterminá-los por causa da minha ira. Eles se rebelaram contra mim. Faz o seguinte, eu vou mandar um anjo ir com vocês. E Moisés fala: Senhor, se não for para o Senhor ir conosco, a gente não vai arredar pé daqui, nós não vamos sair deste lugar. Não vale a pena ir a lugar nenhum em que o Senhor não esteja conosco. A tua presença é melhor do que qualquer outra coisa.
A tua presença representa tudo, porque aonde o Senhor está a bênção. E Deus então disse para Moisés: ok, Moisés, então tá, então vamos. Eu quero ler um outro texto para você, que está no livro de Salmos, no capítulo 44, o versículo de número 3. Salmo 44, verso 3, a Bíblia nos diz assim: não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra, não foi com o seu próprio poder que eles venceram com o teu poder, com a tua força e com o favor da tua presença. Assim, tu mostrastes o teu amor por eles. O que o salmista está dizendo aqui: Senhor, não foi por nossa causa, não foi pelos nossos méritos, nós não conquistamos aquilo por mérito próprio. E a mesma coisa se refere a você e a mim. Muitas vezes nós olhamos e dizemos: Senhor, eu não mereço, Pai, eu sou tão falho. Senhor, eu acho que o Senhor não vai cumprir isso na minha vida, porque eu piso na bola o tempo todo. Não sei você, talvez seja diferente, mas eu tenho esse sentimento comigo o tempo todo. Eu não mereço a misericórdia de Deus, eu sou muito falho. Eu sou muito falho. Olha que eu olho para mim mesmo e falo como Paulo: mas que homem miserável que eu sou. E quando a gente vê um homem como Paulo falar isso, um dos maiores expoentes do Novo Testamento, um cara que a gente pode se espelhar nele, e que em determinado momento de seu ministério diz assim: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Caramba, que cara ousado. Olha, faz o seguinte: você quer imitar Cristo? Me imita, porque me imitando você vai estar imitando Cristo. Vai ser ousado assim lá no Oriente Médio. Mas esse mesmo Paulo, depois em determinado momento, ele tem o seu momento de ser humano. Quando ele falou sobre ser meus imitadores como eu sou de Cristo, eu acho que ele estava aqui em cima do púlpito pregando. Ousado. Mas quando ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará da ira vindoura? O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu vejo nos meus membros sendo realizados todo momento. Esse momento eu acho que é aquele momento em que Paulo estava lá na casa dele, e ele para pensar sobre o ano de 2018 e fala: caramba, eu não orei a metade que eu tinha que ter orado. Eu deveria ter jejuado muito mais do que eu jejuei. Eu deveria ter pregado muito mais o evangelho do que eu preguei. Porque esse é o meu sentimento. E atira a primeira pedra. Ainda bem que aqui é um lugar meio difícil você arrumar uma pedra, porque vai lá, né? Tem um doido. Atira a primeira pedra quem não tem o mesmo sentimento de que nós deveríamos ter feito muito mais. E nesse momento que Paulo então fala: miserável homem que sou. E que miserável homens e mulheres que somos. Quem nos livrará da ira vindoura? Sabe o que vai nos livrar da ira vindoura? O favor extremo de Deus, da sua presença em nós, representada pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero falar com você sobre isso. O Velho Testamento, ele tem muitos exemplos disso, e eu gostaria de compartilhar com você alguns deles. Citar alguns homens de Deus que experimentaram esse favor extremo de Deus, que é a presença de Deus. O primeiro deles foi Abraão. Abimeleque e Ficol disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Está lá em Gênesis capítulo 21, verso 22. Sabe o que acontece com aqueles que têm a presença de Deus em suas vidas, o favor extremo de Deus em sua vida? Aonde você coloca a sua mão é abençoado, aonde a planta do seu pé é colocada é abençoado, aonde você está, a luz, as trevas são dissipadas. Sabe por quê? Porque o Deus vivo está com você. As pessoas às vezes olham para você e dizem: o que ele tem de diferente? Por que ele é assim? E esse é o momento que você precisa dizer: é porque o Deus vivo está em minha vida, e você precisa conhecê-lo, porque ele é um Deus tremendo. A presença de Deus em nossas vidas
nos faz galgar lugares altos que nós jamais imaginaríamos. E é isso, irmãos. Quando eu estava vindo para cá, eu e minha esposa estávamos pensando sobre esse tempo, e pensando, ainda éramos jovens ainda, totalmente sem experiência, e assumimos uma igreja, e agora a gente olha para trás e vê tudo que Deus fez, a gente olha e fala, eu não tinha condição de fazer nada, eu não sou nada, mas a certeza de que Deus estava conosco a cada momento, e aonde nós colocávamos a nossa mão era abençoado. E sabe o que é a melhor coisa que existe? Muito melhor do que dinheiro, muito melhor do que fama, seja lá cargo, seja lá o que for, é poder chegar num lugar como este e abraçar tanta gente e sentir o amor de Deus. Não tem nada que se compare a isso. Mas é isso que a presença de Deus faz em nossas vidas. Em segundo lugar, nós temos Josué. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso. Deus diz para Josué, olha, não tema. O trabalho que você tem a fazer, os desafios que você tem à frente são enormes. Essa palavra é para você, por favor, tome ela em sua vida. Há momentos em nossas vidas que nós dizemos, Senhor, aqui não dá mais. Senhor, eu não consigo mais. Pai, eu não vejo nada de diferente, eu não vejo uma luz de vela no fim desse túnel. Parece que nada muda, parece que nada acontece. Senhor, eu não aguento mais. É nesse momento que Deus diz, olha, eu estou contigo, não desanima, toma a tua força, seja corajoso, eu não te desamparo, eu sou teu Deus, eu estou contigo em todos os momentos, se necessário for eu vou te carregar, mas continua a marchar, porque a vitória é certa, porque eu sou Deus que cumpro as minhas promessas. Moisés tinha esse desafio, irmãos, pegar esse povo, depois de 40 anos, que eles bateram cabeça de tudo quanto é jeito, e Deus tendo misericórdia, por fim Deus falou, ok, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a escola, está na hora de vocês voltarem para a escola, porque vocês não aprenderam, foi nada. Então, a escola de Deus chama-se deserto, tá? Toda vez que você vê na sua vida alguma coisa que parece que você está sendo experimentado, Deus está te levando para o deserto para te ensinar. É essa a realidade, olha para a Bíblia. Então, quando você estiver passando por provação, não ache que é Satanás não tem direito sobre sua vida, meu irmão. Nos filhos de Deus, o diabo não toca. Para de dar crédito ao demo, porque ele não tem poder para nada sobre sua vida. Ele não pode contra você. Você tem o Espírito Santo de Deus sobre sua vida. A Bíblia diz que nem se aproximar de você ele pode. A Bíblia diz que ele anda em derredor. Ele não pode sequer se aproximar. Então larga o demo para lá. Quando você estiver passando por provação, entenda, é momento de aprendizagem. E povo então, aí Deus então falou para aquele povo, ok, olha, vamos estudar um pouquinho mais. Vocês não me conheceram e entenderam direito as coisas ainda. Isso acontece comigo e com você. E lá foi o povo andar, peregrinar no deserto durante 40 anos. Aí você fala, caramba, mas Deus pôs esse povo no deserto durante 40 anos, sequidão, calor. Não, meu irmão, é deserto, mas deserto com Deus é diferente. Durante o dia existia uma nuvem para cobri-los, para que eles não sofressem, não fossem fastigados pelo sol.
E durante a noite eles tinham uma tocha de fogo para que eles não se perdessem. Preste bem atenção, independente da situação, circunstâncias ou momento da sua vida, nunca se esqueça, a presença de Deus é constante. Ele não te desampara, Ele não te abandona. Não é porque você pisa na jaca que Ele vai te abandonar. Ele não desiste de você, ponto. E até mesmo no deserto Ele está lá nos guardando e nos protegendo. E toma maná. Maná de manhã, maná do almoço, de tarde, de noite não, né? No final do dia, as crianças acordavam de noite chorando por causa de mingau. Toma mingau de maná. Alguém amanhecia com o estômago enjoado, o outro falava, toma um chá de maná. Era só maná, mas era um maná que o sustentava. Talvez você esteja passando por um momento na sua vida de privação, onde não sobra, mas deixa eu falar uma coisa para você, não vai faltar, porque nem que seja por intermédio de maná, Deus vai te sustentar e te manter de pé, porque Ele não desampara os seus, Ele não desampara. E lá vai o povo então, 40 anos para aprender, né? Tá certo que eles todos morreram, ficaram só os filhos, mas isso é consequência da vida. E assim então Josué pega essa situação, ele tem que reativar o projeto de Deus. Deus disse para Josué, Moisés agora morreu, ele não vai entrar, agora o negócio é com você, eu e você, vem cá. Você lembra o texto que nós lemos? Moisés entrava na tenda, e quando ele saía e voltava para o arraial, Josué ficava lá. Josué não saía de perto da tenda. Deixa eu falar uma coisa para você, para Deus não existe coincidência, tudo para Deus já está totalmente arquitetado, projetado e pronto. Josué já estava sendo preparado, Deus já sabia que ele precisaria de Josué, então ele colocou no coração de Josué, permanece aqui meu amigo, fica aqui porque você vai ter que aprender, porque o que você vai ter que fazer é grande. Deixa eu falar uma coisa para você, nós temos vivido dias em que as pessoas têm dito a seguinte frase, não precisa ir para a igreja, eu assisto culto de tudo quanto é lugar pela internet, eu ouço pregações pelo rádio, na internet, de todo jeito, não preciso ir para a igreja. Não caia nessa esparrela. Nós precisamos estar, irmãos, o tempo todo na tenda da congregação. Nós precisamos estar unidos, nós precisamos um dos outros, nós precisamos dessa interação. Sabe para quê? Para nos manter acesos, para que a gente possa vencer as tribulações, as dificuldades da vida. Está com problema? Engole o choro. Não gosta do pastor? Problema seu. Não gosta do louvor? E daí? A gente vai ficando mais velhinho, pastor Paulo, e a gente vai tendo uma certa dificuldade com o som alto. Mas toda vez que eu chego na igreja, e os jovens, como é que eu vou explicar isso em palavras educadas? Eles, não sei, o jovem, eu fui jovem, eu sei disso. Às vezes eles têm um probleminha de audição, tem que ser mais alto. Mas a gente chega aqui, e na hora que eu penso, nossa, só alto, imediatamente eu digo, glória a Deus, porque eu estou junto com os meus irmãos para juntos adorarmos ao Senhor. E é isso que nós temos que fazer. A casa do Senhor não é para eu ser bajulado, não é para eu ter o meu ego massageado. Nós não estamos aqui para isso, meus irmãos. Nós estamos aqui para ser moldados, nós estamos aqui para ser preparados, nós estamos aqui para sermos experimentados, nós estamos aqui para ser forte, porque a obra do Senhor só pode ser feita por pessoas fortes. Sabe como é que você faz isso? Encarando aquele irmãozinho, né? Que às vezes você não gosta muito dele, você acha que ele não gosta de você, você vai lá e dá um abraço de urso nele e fala assim, meu irmão, eu te amo em nome de Jesus. Porque é desse jeito que nós vamos ser servos de Deus. Mas deixa eu continuar aqui, senão eu vou longe demais. Nós temos Gideão, lá em Juízes 6, 12 e 14, uma parte desses dois versículos, diz o seguinte:
O Senhor é contigo, homem valente. Vai nessa tua força e livra Israel. Se você ler a história de Gideão, eu não vou usar essa palavra, vou usar outra. Você vai ver que Gideão era um cara medroso. Eu ia usar uma palavra mais forte, mas não convém. Ainda mais porque está sendo filmado ali. O cara era medroso. Ele tinha tanto medo dos filisteus, que ele pegava o trigo, que precisava ser colocado num espaço grande para poder malhar, para ele soltar das ramas. Ele fazia isso dentro de um lagar. Lagar é um lugar onde colocava uvas, para as pessoas pisarem. Ele fazia ali dentro caladinho, na bocada da noite, para ninguém ver, com medo dos inimigos. O cara era um arregão, pronto, falei. E aí de repente um dia ele está lá, escondidinho dentro daquele buraco, maçando as uvas. O anjo do Senhor aparece e fala assim com ele, olha só a palavra: o Senhor é contigo, homem valoroso. Vai nessa tua força e livra Israel. Aí o cara olha e fala assim: como é que é? Quem? Eu? Tá de brincadeira? Eu não, eu morro de medo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou o menorzinho da casa do meu pai é um João ninguém. Então o senhor errou. Pode olhar aí, meu nome é Gideão. Talvez o nome seja parecido, sei lá, procura aí, dá uma lida aí, volta lá e conversa com Deus, porque você errou, meu amigo, está errado. Gideão não entendeu nada. O problema, irmãos, que a força não está em nós, a força está em Deus. O problema, meus irmãos, que não depende da nossa capacidade, depende da vontade de Deus. O problema, meus irmãos, não depende do que nós fazemos, mas da presença de Deus em nossa vida. E quando nós assim agimos, somos valorosos, valentes e estamos prontos para realizar a vontade de Deus. E foi isso que aquele homem fez. Gideão agora se vê numa situação, ele tem 33 mil soldados. E aí Deus vira para ele e fala assim: tem gente demais. Eu fico imaginando um medroso numa situação dessa. O exército inimigo era muito maior, 33 já não era suficiente. Aí Deus fala para ele: 33 é muito. Eu no lugar dele provavelmente eu diria: Senhor, só está de brincadeira comigo, né? Não, tudo bem, eu sei, o senhor gosta de contar piadas, é isso. A gente não sabia que o senhor tem esse lado humorístico. O senhor é sarcástico, é isso, né? O senhor gosta de brincar com a gente. Muito interessante, legal, gostei. Agora vamos falar sério. Como assim? Tem gente demais. E nessa brincadeira desce para 300. Aí Deus fala: não, agora tá legal, vamos embora. E aí Gideão deve ter pensado: beleza, então quer dizer que o senhor não queria matar tanta gente, era só 300 que o senhor queria matar? Então tá, ok, se é esse assina, tá bom. Mas por que Deus fez isso, irmãos? Por que Deus muitas vezes nos faz ou permite que nós nos sintamos tão pequenos, tão desqualificados e tão incapazes? Ele faz isso para que a gente nunca se esqueça que é Ele quem realiza, é Ele quem faz. Nós apenas temos que nos dispor nas mãos dEle. A única coisa que nós temos que fazer é como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor quiser me usar, estou pronto. O Senhor conhece a minha estrutura, o Senhor sabe que eu sou pó, o Senhor sabe quem eu sou. Mas se o Senhor quiser usar, eu estou pronto para te obedecer, porque eu sei que com a tua presença eu sou imbatível. Na tua presença nada pode comigo. O favor extremo de Deus, irmãos, está na presença de Deus em sua vida. Portanto, busque ao Senhor e tenha intimidade com Ele. Deixe Ele se revelar a você. Gaste tempo na presença do Senhor. Nós vivemos um tempo, irmãos, muito sério. O tempo do imediatismo, onde as coisas são muito rápidas. Agora mesmo, principalmente os jovens aí, provavelmente estão com o celular na mão, e se você quiser entrar no Google
e fazer uma pesquisa sobre qualquer coisa, você acha aí na hora. Na minha época, na minha e de muitos que estão aqui, tá? A gente estudava, primeiro e segundo grau, aí o professor passava uma pesquisa escolar para trazer na semana seguinte. A gente tinha que ir na biblioteca municipal, entrar lá no meio daquele monte de livros cheirando a mofo, achar o livro certo, encontrar a página certa, fazer a pesquisa, escrever tudo ali num papel almaço. Você já ouviu falar de papel almaço? E aí trazia todo feliz para entregar. Primeiro você tinha que passar limpo, né? Hoje, os jovens têm tudo na ponta dos dedos. É muito rápido, tudo muito rápido. Mas nós não podemos esquecer que não podemos transferir isso para Deus, meus irmãos. O nosso Deus não muda. As coisas de Deus acontecem no tempo dele. A kairós de Deus não é o nosso cronos. A kairós de Deus, o tempo de Deus, não é o cronos, não é o tempo humano. O nosso relógio não bate com o relógio de Deus. E muitas vezes isso nos faz perder a paciência. Temos que ter fé e esperar, porque Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. Estou terminando. Jeremias, no capítulo 15, verso 20, nos diz: eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles. O que você teme? Qual é o seu temor? Lembre-se, o Deus Todo-Poderoso dará ordem a seus anjos a seu respeito, para te guardar e te proteger em todos os momentos. Você não tem que temer, o Deus Todo-Poderoso está com você, e nada pode te tirar da presença dEle. Portanto, não tema, porque Ele é fiel para cumprir em sua vida. Isaías capítulo 43, do verso 1 ao 5 nos diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor teu Deus, eu te amei. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Toma posse disso na sua vida, meu irmão. O que você tem de mais precioso, o favor extremo de Deus na sua vida, é a presença dEle. E essa presença está em todos os momentos. E isso não é porque você merece, não é porque eu mereço, mas é porque o amor dEle por nós é tremendo, é grandioso, e nós somos apenas receptores desse amor. Ponto final. Portanto, levante a sua cabeça. E esse ano de 2019, a palavra que eu quero deixar para você é: se você quer experimentar o favor extremo de Deus na sua vida, tenha intimidade com Ele. Ele está aí com você. Lembre-se, assim como Ele fez com Moisés, bateu papo com ele. Moisés, vamos destruir esse povo todo, deixa isso para lá, esse povo não presta. E Moisés: não, Senhor, faz isso não. Faz isso não, vamos dar mais uma chance. Não, faz o seguinte, manda um anjo então, eu vou mandar um anjo. Não, pai, se o Senhor não for, nós não vamos. Ele quer ter essa intimidade conosco. Ele quer que nós argumentemos com Ele dessa maneira. Ele quer que nós aproximemos dEle e apresentemos as nossas razões, para que nós possamos nos justificar. Então, ao invés de você se esconder das suas falhas, preste bem atenção nisso. Ao invés de você se esconder das suas falhas, vamos lá, dos seus pecados, que você não tem coragem de contar para ninguém, bate um papo com Deus, senta lá, chama Ele, fala: Senhor, senta aqui comigo, por favor, eu preciso me abrir. Desculpa os psicólogos aqui pelo que eu vou falar. Tem gente que paga rios de dinheiro para ir no psicólogo, para o psicólogo emprestar o ouvido para ele. E deixa eu falar uma coisa, isso tem efeito, sabia? A importância de a gente falar, verbalizar as coisas.
psicologicamente tem um efeito enorme. Você tem um psicólogo de graça, arruma um divã na sua casa, põe uma cadeira do lado e fala: Senhor, eu vou deitar aqui nesse divã, senta aqui nessa cadeira, por favor, eu preciso falar com o Senhor. Olha, Pai, está duro, está fácil não, deixa eu falar para o Senhor. Eu já tentei algumas vezes e toda vez que eu tento eu não consigo, eu acabo errando de novo. Eu sei que o Senhor deve estar doido para cortar o meu pescoço, eu sei que eu mereço, eu sei que eu não mereço a tua misericórdia, Senhor, e eu vou entender. Se eu cortar minha cabeça, eu vou entender, porque eu nem vou ver, não tem problema, mas senta aqui, deixa eu falar um pouquinho, eu preciso desabafar, e só com o Senhor que eu posso desabafar. E você vai ver o quanto que Deus se alegra, o quanto que Deus gosta de ter esse papo conosco. Então para de se esconder, para de se colocar debaixo de uma máscara super crente. Eu sou pastor, eu sou bispo. Desculpa, irmãos, às vezes eu sou meio desbocado, quem me conhece sabe disso. Que porcaria de bispo, comedor de arroz e feijão, falho, pecador, que na maioria das vezes eu tenho vergonha de chegar diante de Deus e me apresentar e falar: caramba, que direito que eu tenho de estar aqui à frente falando de Deus. Ah, se esse povo soubesse quem eu sou. Essa senhora que está sentada aqui, nós somos casados, vamos fazer 31 anos de casado, dia 2 de janeiro. Então, ela me conhece. E eu conheço ela, a vantagem é essa. O problema é que com Deus, Deus é perfeito. E Ele me conhece melhor que ela me conhece. E há momentos, irmãos, que nós realmente falamos: vamos parar com esse negócio? Eu não sou merecedor de nada disso. Mas é nessa hora que eu e você precisamos falar: peraí. Mas eu fui comprado com alto preço. O Deus Todo-Poderoso mandou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, foi por mim. O amor que Ele tem por mim é imensurável. Então sabe de uma coisa? Eu vou conversar com meu Pai: Senhor, eu preciso ser melhor. 2019 precisa ser diferente na minha vida. Eu não posso manter o mesmo padrão, eu preciso fazer a diferença. Eu e você sabemos, meus irmãos, que a única coisa que nós precisamos é de presença de Deus, intimidade com Deus. O resto é secundário, o resto vem por simples questão de lógica. Deuteronômio capítulo 24, os 14 primeiros versículos: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, sobre ti virão e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí os 13 versículos vão narrar tudo quanto é sorte de bênção que você possa imaginar. Então sabe o que nós precisamos, irmãos? Estar atentos à palavra de Deus, ter intimidade com Deus, porque dessa maneira em nossas vidas nós não vamos ter carência de nada. Amém? Eu vou parar por aqui, mas eu quero te convidar a curvar a sua cabeça. A palavra do Senhor nos diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu quero te desafiar neste momento a pegar o seu coração, simbolicamente, e entregar diante do Senhor e falar: Senhor, aqui estou eu. O coração, na linguagem poética, representa o centro do nosso ser, não é? Eu quero te convidar neste momento a falar com o seu Deus. Vamos falar com o nosso Deus e vamos colocar o nosso coração diante dele. Senhor, está aqui, mas 2019 eu profetizo sobre minha vida a mudança, vai ser diferente. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor está comigo, então está fácil de resolver, basta apenas eu mudar. A tua presença é o favor extremo que eu recebo, e eu quero ter isso de ti. Vamos orar. Senhor nosso Deus,
nos abrimos diante de Ti, Pai. Pai, nós não somos merecedores, nós carecemos da Tua misericórdia a cada dia. Senhor, a Tua presença nos basta, e é isso que precisamos buscar a cada dia, Senhor. O Teu favor extremo é fazer-se presente em nossas vidas. Te entregamos o nosso coração, Pai, e dizemos: Senhor, muda aquilo que precisa mudar, transforma aquilo que precisa ser transformado, nos faz, Senhor, melhores servos, que possamos olhar para Ti com mais intensidade, com mais profundidade, que possamos experimentar de Ti a cada dia, Senhor, sem olhar para a direita nem para a esquerda. Em nome de Jesus, o Teu Filho, Pai, é que nós oramos. Senhor, em nome de Jesus é que nós Te agradecemos. Amém.